Amém? Glória a Deus. Vamos lá, nós temos que correr um pouquinho. Identificando a atuação do espírito de Jezabel. Por que, pastor, eu tenho que correr? Porque a oração forte é no final. Porque tem pessoas que não manifestaram nada, mas depois dessa ministração, vão se ajoelhar aqui na frente e vão se arrepender de muitas ações em que deixaram Jezabel mexer na vida de vocês. Amém, gente? E hoje não é dia de ficar com vergonha, não. É dia de correr para os braços do Pai. Amém? Aleluia. Sente. Vamos lá? Deixa eu botar o óculos. Identificando a atuação do espírito de Jezabel. Ela é de origem fenícia, é descasada, não está aqui, tá? Mulher de Baal, não está aí na tua apostila, não. Ela era mulher de Baal e ela era descasada. Depois ela casou, né? Ela tem como autenticidade na sua origem é insubmissão, infidelidade conjugal e insubmissão a autoridades. Época de altares profanados, ela atuou fortemente. É demônio, como eu disse, é um principado, não se refere a uma mulher. É principado demoníaco que não tem sexo. Ele vai e atua nos homens e nas mulheres. E principalmente nas mentes, né? A primeira vez que vamos encontrar menção do nome Jezabel é no Velho Testamento, no livro dos Reis. Jezabel foi a mulher de Acabe, então rei do norte, tornou-se esposa. Ela era filha de Etibal, rei dos Sidônios, nascida na cidade de Serepta, que ficava entre Tiro e Sidom, e veio a ser o centro da adoração a Baal, a deusa dos fenícios. Lembrando, ela adorava. Tem muita gente dentro da igreja que adora, mas não adora a Deus. A característica dela é adoradora. Não sei se ela dançava, se ela fazia teatro, se ela cantava, se ela pregava, mas ela, quando entrava na presença do Senhor, ela adorava, do diabo, ela adorava mesmo. Ela ia no trono dele, viu? Não, quem já estudou o que é louvor e adoração aqui? Ela era uma adoradora Baal, viu? Muita gente não chega na presença do Senhor, mas ela conseguia chegar na presença do diabo adorando. Característica forte, viu? Nem todos que adoram a Deus. Amém, gente? Já preste atenção nisso. Às vezes você tem que prestar atenção. Era uma adoradora Baal. E também tinha os seus adoradores, tá? Era uma adoradora Baal. Por sua característica de personalidade, levou seu marido não apenas tornar uma adoradora Baal junto com ela, mas induzir todo Israel a pecar após um Deus estranho, uma abominação ao Senhor. Viu? Ela fez isso com Acabe. Ela fez isso. Ela não só tirou Acabe da presença, como ela fez Acabe adorar o Deus dela. Ela é muito persuasiva. Pelo relato bíblico podemos entender que era uma mulher de personalidade forte, bela, sedutora, persuasiva, e que poderia ter manifestado vários talentos, se não fosse a devoção como sacerdotisa de Baal. Por essa razão passou a utilizar os pontos fortes de sua personalidade e as suas habilidades para o mal, o que fez dela um ícone com as trevas, uma pessoa tremendamente utilizada por Satanás para a destruição do povo de Israel. Ela atua plenamente para destruir o corpo de Cristo. Ela não atua só no mundo, ela atua dentro das igrejas. Ela atua fortemente para quebrar, destruir os membros, as lideranças, os pastores. Ela tem a atuação de atuar dentro do corpo de Cristo, quando dão liberdade. Pelo nível de envolvimento com as trevas, através de vários pactos com Baal, passou a ser reconhecida espiritualmente como um principado. Viu? Ela não domina só uma pessoa, ela domina territórios inteiros, principados e potestades. Ela atua cidades inteiras, tá? Conforme vemos em Apocalipse, quando o apóstolo João a denuncia na igreja de Tiatira, diante de todas essas características, houve a necessidade de se levantar um profeta, cujo nome significa Jeová é Deus, que é Elias, para confrontar não apenas o culto a Baal, mas aos seus profetas. Depois de Elias, Jeú foi levantado para governar Israel, e o nome de Jeú era o Deus, o Senhor é Deus, ele prevalecerá. Os nomes já antecediam realmente a quem era Jezabel, para enfrentar ela. Pelo significado desses nomes, podemos entender que para confrontar Jezabel espiritualmente, será sempre necessário alguém cuja fé esteja firme em Deus e em sua soberania. Alguém cuja identidade proclame o Senhor é Deus e que o Senhor prevalecerá. Ou seja, alguém que opere realmente em fé.
que honre ao Senhor acima de qualquer coisa. Alguém comprometido com a verdade, alguém que proclame a palavra do Senhor com autoridade, alguém com autoridade suficiente para confrontar altares pagãos e prevalecer, alguém com autoridade suficiente para fazer secar a obra de Baal. E esse alguém será muito perseguido. Viu? Quando levanta-se pessoas para combater contra a obra, contra os altares pagãos, contra a falsa adoração, contra a adoração babilônica, pode ter certeza, a igreja que se levantar contra esse principado vai ser muito perseguida. Havia outros profetas em Israel, mas Elias foi quem confrontou o culto aos profetas pagãos. Apesar da presença de outros profetas em Israel, Elias aparece sozinho no confronto, porque era ele quem tinha a palavra de Deus. Precisamos entender que apesar de haver muitos profetas, Deus sempre terá alguém e que ele vai separar para ocasiões específicas. Isso não faz os demais pessoas menores e com menos unção, autoridade e intrepidez. Deus sabe com quem ele pode contar. Alguém tem coragem de dizer assim? Deus, conte comigo. Suas práticas. Pode deixar aberto 1 Reis 18:4. Pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tornou 100 profetas e os escondeu, 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentou com pão e água. Ela destruiu os profetas do Senhor. Se você ler em casa, por favor, a sua matéria de casa é ler 1 Reis, 18 todinho e o 21 todinho. É a sua matéria de casa, tá bom? Nós não vamos ler agora porque não vai dar, mas é a matéria de casa sua. Amém, gente? Então, diga comigo, 1 Reis 18 e 1 Reis 21. Tá bom? Obadias escondeu os profetas na cova, porque senão ela tinha matado todos. Olha a força desse principado. Matando profeta, hein? Profetas. Matando pessoas que estão no altar, que estão revelando, matando. Ela mata mesmo, ela não vem para brincar. Viu? Ela não vem. Quantos chamados que vocês conhecem fora que estão mortos? Quantas pessoas que estão mortos espiritualmente? Amém, gente? 1 Reis 18:19. Agora, pois, manda reunir a mim. Ela disse, hein? Todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Forte, ela tem um domínio tão forte que ela tinha todos esses profetas para ela. Está lá na tela? Olha, todos esses eram dela, profetas de Baal. E outra coisa, comiam na mesa de Jezabel. Está aí no lugar certo? Bota o 18:19, é isso? Agora, pois, manda reunir a mim todo Israel, como também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Gente, ela faz tudo certinho. Ela tem profeta, ela tem discípulo, ela tem tudo. E come na mesa com ela. Na mesa. Você vai entender depois se nós estamos sentados à mesa de Jezabel ou se nós estamos sentando à mesa do Senhor. Há uma grande diferença. Tem muita gente que senta na mesa de Jezabel. Você vai detectar se tem um conhecido teu que quando senta na tua mesa tem espírito Jezabel. Quem vai detectar hoje? Diz eu quero. Sabe? Para você botar para correr esse negócio. Sabe por quê? Porque ela é astuta, ela se reúne à mesa também. Ela toma café também. A mesa é a comunhão, não é? Ela faz comunhão com os seus profetas também. Ela reúne, ela faz. Ela é esse demônio, é astuto. Ele divide o povo de Deus. 18:21. Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é do Senhor, seguir. Mas se é da Baal, se é de Baal, seguir. O povo, porém, não respondeu. Ela divide. Ela deixa as pessoas confusas. Será que o Paulo... Vamos pegar o Paulo Júnior. Será que o Paulo Júnior era de Deus? Não, vamos fazer um grupinho pro lado de cá. Entendeu? Divide pensamentos. Ela divide. Ela coloca esses pensamentos de dúvida sobre os profetas. Você está aí? 18:22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Ela traz atmosfera de solidão ao profeta do Senhor. Você sabe que é dessa história quando Elias, se levantou contra ela,
sabe, se levantou em guerra contra ela, queimando, né, o altar a Baal, destruindo o altar a Baal. Depois que ele fez tudo isso, você já sabe da história, né, que ele conseguiu, Deus mandou fogo do céu e destruiu, né, o altar a Baal e tal. Foi tudo isso, ele teve uma grande vitória. Ele conseguiu, olha só, se Elias, que fez maravilhas, foi confrontado por Jezabel e fugiu, tu não pense que ela é fácil, não. Não pense. Não pense que esse espírito é fraco, não, gente. Não tenta confrontar Jezabel sem a unção do Senhor, porque tu vai ser destruído. Ela jogou Elias numa caverna. Quantas pessoas estão no ministério hoje em solidão? Quantas pessoas, Rosane, está numa tristeza só no ministério? Quantas pessoas vêm para o ministério assim, ó? É o confronto que Jezabel está mandando você sair, está mandando você se esconder, está dizendo que você não tem mais jeito, está dizendo que você não é capaz, está dizendo... Ela afrontou Elias assim, ó, manda dizer para ele que amanhã ele que vai ser destruído e vai ser morto. Olha como ela tem coragem. O povo de Deus não tem coragem de chegar num pecador e dizer, ó, se tu não mudar, tu vai morrer assim, assim. Nós não temos coragem, mas Satanás tem. Quem está aí comigo? Você está entendendo? Ela coloca depressão e tristeza. Sabe aquela pessoa que não sorri? Aquela pessoa que vive só apática? Tristeza profunda. Tem ação jezabélica. Depressão espiritual, ela coloca. Existe. Então Jezabel mandou um mensageiro Elias dizer, assim me faça os deuses e outro tanto até amanhã, se esta hora eu não te fizer da tua vida como um deles. Olha só o que ela fez. Olha só, ela afronta, confrontou uma autoridade suprema naquela época que era Elias. Corajosa, né? Esse demônio é corajoso. 1 Reis, ela seduz com poder. Agora o 21 que você vai estudar em casa. 1 Reis 21:7. Ao que Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come, alegra-te teu coração, eu te darei a vinha de Nabote. Aqui você sabe que Acabe, ele morava num palácio, Jezabel também num palácio, eles tinham tudo, eles governavam, mas tinha uma vinha do lado dele, uma vinha de Nabote. Uma vinha significa unção, significa Deus, significa poder. Ele queria trocar a vinha de Nabote pelas suas roças. Isso aqui dá uma tremenda pregação. Nunca troque a vinha de Deus por uma rocinha qualquer nesse mundo. E aí, sabe, Nabote não quis, Acabe foi lá negociar. Acabe foi lá, olha, eu te pago por dinheiro ou te troco pelas minhas roças. A tua vinha, que está aí do teu lado aí, eu quero essa vinha. E aí, Nabote não aceitou. Eu não vou dar a vinha do meu pai, a minha herança do meu pai. Nabote sabia o que era ter as coisas do pai. Ele não negociou. Aí sabe o que ela fez? Nabote foi para casa dormir, todo melancólico, não comeu o dia inteiro. Ela chegou e disse, o que estás fazendo aí? Acamado desse jeito? Ah, eu fui lá tentar trocar, comprar vinha de Nabote. Ela disse para Acabe, né, seu marido. Eu fui lá comprar vinha de Nabote, ele não quis me vender. Levanta-te daí, que hoje mesmo eu vou te entregar essa vinha na tua mão. Dominadora, quer fazer tudo na frente. Foi lá e destruiu, matou, mandou matar Nabote. Ela usurpa do que é dos outros. Usurpadora, dominadora, não quer que ninguém tenha nada. Demônio de Jezabel. Vinha significa unção, vinho significa alegria, vinho significa autoridade, herança do pai. Dominadora. E ela fez isso com o marido. Marido boca mole, que deixa a mulher dominar. Tem maridos dominadores, mas tem muitas mulheres com esse demônio que trava os chamados do marido. Você está aí? Ela trabalha com manipulação. Ela já tinha um palácio. Por que ela queria? Ela queria mais. Ela quer tudo para ela. Ela não quer dividir nada. Esse é demônio. Você está aí? Ela age em nome de autoridade. Ela agiu no nome de Acabe.
Ela agiu, ela escreveu cartas no nome de Acabe. Usa o nome de uma autoridade. Foi a autoridade que me disse. Foi fulano que falou. Não foi isso. Não foi isso. Eu estou no nome de fulano. Ela usa o nome de autoridade. Selando com o sinete dele. Mandou os anciões e os nobres que habitam com Nabote na sua cidade. Ela usurpa o nome para se favorecer. Ela negocia territórios com preço de alma. Assim escreveu nas cartas: pregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo. E ponde de fronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois conduziu para fora e apedrejou. Ei, Satanás jejua. Satanás ora. Ei, Satanás junta todo mundo para orar. Você sabia disso? Vai juntar o povo de Deus numa vigília em jejum para ver. Ela jejua para matar profeta. Ela jejua para matar os líderes. Ela jejua para matar os servos. Ela jejua para usurpar da vinha do Senhor. Ela jejua. É por isso que a igreja está assim. Quando eu falo igreja, a igreja todos. A igreja do Senhor Jesus aqui no Morro da Fumaça, em todos os Brasil. Fria. Porque está sendo manipulado. Porque Satanás é organizado. Ele jejua. Ele manda congregar. Ele manda se ajuntar. Ele prepara uma estratégia de guerra. Ele bota o servo na frente para morrer mais rápido. O líder na frente para morrer mais rápido. Ele é organizado. E nós não jejuamos. Ô, luta para jejuar hoje, eu. É uma luta tu jejuar o dia inteiro. É luta. É uma luta tu jejuar pela igreja. É uma luta tu ficar orando aqui. Nós começamos a orar aqui. Eu disse para o louvor hoje, de tarde. Eu falei para o pastor Javan: levanta o louvor em jejum e oração hoje. Que hoje o demônio não pode ficar aqui. É uma luta. Nós começamos a louvar. Você viu a luta que foi? Quem está entendendo? Diga assim para o teu irmão: de Satanás jejua. Pelo que os homens da cidade dele, e seus anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara. Fizeram como Jezabel lhe... Ela manda e eles cumprem. Pastor fala, ninguém obedece. Conforme estava escrito nas cartas que ela mandara. Ela escreveu carta, gente. Hoje ela mandava a WhatsApp. Ouvindo Jezabel que Nabote fora apredejado e morrera, disse a Acabe: olha só, depois que ela matou o profeta, ela disse: levanta-te, toma posse da vinha de Nabote, Jizreelita, no qual ele te recusou te dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais, já é morto. Comércio. Te levanta aí. E Nabote e Acabe, mandadinho pela mulher. Ai, é mesmo? Tu conseguiu? Ai, que bom. Ai. Às vezes a mulher está tirando o homem da presença e ele fica: ai, é mesmo, querida? Hoje nós não vamos para a igreja, não. Vamos lá para o shopping. Não, nós vamos para um jogo. Vamos lá. Aí o marido diz: não, hoje tu já foi na igreja outro dia. Não vamos, não. Bobinho. Não larga a vinha assim não, querido. Não larga a vinha assim não. Nabote morreu por amor à vinha. Ele podia ter vendido por dinheiro. Nós temos que morrer por amor ao evangelho. Isso aqui dá uma pregação assim que, olha, vou escrever um livro nessa matéria. Né? Os pregadores já estão tudo atenados aí, né? Já estão tudo fazendo rabiscando. Rabisco. Veia de pregador é assim. Tu lança uma revelação, ele... É assim, o pregador é faminha. 1 Reis 21, 21 e 22. Eis que trarei, ó. Ela traz juízo do Senhor, tá? Pode ter certeza. Que a casa, a família, que é dominada por esse espírito, o juízo do Senhor vem, tá, gente?
Eis que trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade. Arrancarei de Acabe todo homem escravo ou livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Bazá, filho de Aias, por causa da provocação que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Querido, aqui eu pego só um gancho. Amor, amado, é muito sério o que eu vou te dizer. É muito sério. Nunca fale do corpo de Cristo. Quando eu digo corpo de Cristo, é aqui, ó. Eu não digo nem autoridade, nem nada. Nunca fale do corpo de Cristo. Nunca fale dos membros de Cristo. Porque nós somos membros um dos outros. Como é que eu vou falar do meu braço que me ajuda? Como é que eu vou falar do meu pé que está andando? Não fale um dos outros, porque vai trazer condenação para a tua casa, destruição para a tua casa. Eu já não digo nem de autoridade, porque isso é um peso um pouco maior, mas eu digo um dos outros. Sabe, a verdadeiro profeta, ela mata os profetas, né? O verdadeiro profeta não é aquele que acusa, é aquele que exorta e ensina a mudar e ora. Tem tanta profecia aí fora. Eis que te digo, tu vai morrer tal dia. Eis que te digo. Mas não faz nada para aquela pessoa mudar. Isso não é profecia, isso é Jezabel. O verdadeiro profeta do Antigo e Novo Testamento, eles falavam o que estava acontecendo contigo, mas eles diziam, olha, agora é o seguinte, está acontecendo isso, mas se tu fizer isso, tu vai sair dessa condenação. Isso é profecia. Agora, não está acontecendo isso, e larga o Alain sozinho, isso é Jezabel. Porque é muito fácil falar um do outro, porque não vai orar. Nós precisamos levantar verdadeiros profetas que falam a verdade um para os outros. Eu chegar na casa do Quininho e dizer, Quininho, eu já fiz isso, né, Quininho? Sentei na mesa com ele e disse assim um dia, não sei se foi com essas palavras. Eu disse assim, olha, só digo uma coisa. Se tu continuar desse jeito, a tua família vai ser destruída, os teus filhos vão receber toda a herança do mal que tu está fazendo. Tu tem que mudar. Agora, Quininho, tu está fazendo tudo errado, que se dane. Ainda fica falando do Quininho nas costas. Porque o verdadeiro profeta fala na frente. A ação jezabélica fala nas costas. Anota aí, anota aí. Saiu do forno. É hoje. Tem café, pastor? Estou animada. Nós vamos tomar muito café para se animar. Embora o seu nome significa castidade e santidade, ela é prostituta e feiticeira. O nome dela significa castidade, que vem do hebraico casta. Existe uma casta de demônios que atua como Jezabel. Escutou? E santidade porque ela é prostituta e feiticeira. Santidade a Baal. Ela é santa a Baal. Existe isso? Profanismo. Ela fazia tão certinho Moacir a Baal, que de 1000 crentes não faz igual a ela nenhum. Ela era perfeita, Baal. Por isso que eu digo, eu adorava Satanás. Eu era possuída por demônios. Eu pulava carnaval, eu dançava, eu falava mal dos outros. Eu tinha inveja, eu tinha possessão, eu me prostituía, eu fazia tudo de errado a Satanás. E eu era fiel a Satanás. Mas tem gente que foi fiel a Satanás e não é fiel a Deus. Depois que eu me converti, Satanás tem que ter trabalho comigo. Muito trabalho. Mas tem gente que está em duplo, cocheando em 2 pensamentos. Olha, ela ama pegar crente morno. É só um chutinho assim, ó. Cai. Ou tu é firme, ou tu, como disse Elias, ou tu segue a Baal, ou tu segue a Deus. Tu não fica no meio, não. Eu não acredito, gente, que uma pessoa que tinha demônios, que foi liberta, que Deus fez prosperar, que está na igreja e volte às velhas práticas. Hoje você nunca mais vai ser o mesmo.
Tu vai ser tão apaixonado por Jesus que tu vai chegar na porta 7 horas para nós abrir a igreja. Porque para Satanás nós íamos cedo, para pegar os primeiros lugares no show. Segunda Reis 9, 22. Sucedeu que vendo Jorão, Jeú perguntou: a paz, Jeú? Respondeu ele: que paz, enquanto a prostituição de sua mãe Jezabel e suas feitiçarias são tantas? Não tem paz quando ela está atuando, amado. O ministério fica sem paz quando ela está atuando. Ano passado foi um ano terrível para a minha vida. Ano retrasado e ano passado. Ano tão terrível, de perseguição na igreja, mas tão terrível, gente, que eu chegava em casa e eu só gritava. E um dia eu comecei a berrar lá em casa e eu disse: Deus, tu que comprou a igreja, Deus. A igreja é tua, a igreja não é minha. Deus, eu transfiro de volta todas essas acusações, todas essas perseguições. Eu entrego na cruz e devolvo àqueles que estão me perseguindo. Porque, querido, aonde existem os demônios jezabélicos, não há paz. Eu tive que requerer a paz de volta, porque eu estava ficando conturbada com tanta perseguição. Pastora, parou a perseguição? Não. Mas eu estou em paz. Ela seduz a sensualidade física. Presta atenção, homens e mulheres. 2 Reis 9:30. Depois Jeú veio a Jezreel, e ouvindo Jezabel, pintou-lhe em volta dos olhos, enfeitou sua cabeça e olhou pela janela. Não significa que maquiagem é do diabo. Não significa nada disso. Significa que ela foi seduzir. Espírito de sedução tem que sair do meio de nós. É como falou Paulo Júnior outro dia: a mulher elegante não precisa ser sedutora, não precisa marcar o corpo, não precisa nada disso. A mulher fina, a mulher elegante, ela não precisa ser sensual. Sensualidade é um espírito de pombagira, que é a mesma Jezabel. Homens também. Você pode se vestir bem, mas não precisa ficar sensual. Mas aqui em casa, aqui não tem isso, graças a Deus. Já teve pior. A igreja já teve esse espírito aqui rondando na nossa vida. Já teve pior. Adoração a corpo. Adoração a corpo. Você pode se vestir bem. Eu amo me vestir bem. Não tenho dinheiro para comprar roupas caras, mas eu crio. Mas não precisa ser sensual. O juízo de Deus sobre ela arrancará do território a mentalidade... O quê? Arrancará do território o quê? E testemunho e as obras desse principado. Ela começa na mente, eu sempre digo isso. Ela começa da sugestão. Por exemplo, ela começa assim, a ficar... Tu gosta muito do Alan, tu admira o Alan. De repente, ela começa a te dizer assim: olha, mas tu viu o Alan? Sei não, hein? Faz de santão aí, mas não sei. Tu viu a roupa dele? Sei não. Aí outro dia: gente, eu vi o Alan com a Érica lá no shopping, tu não sabe como é que ele estava. Ela começa. Aqui a pouco tu chega na igreja, tu não abraça mais o Alan. Já criou uma parede. Está muito camuflado esse demônio na igreja. Diz assim: Senhor, livra o meu coração. Me liberta nessa noite. Ela está infiltrada na vida da igreja. Apocalipse 2, 19 e 20. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. E sei das tuas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. Presta atenção aqui, que isso aqui é revelação de Deus. Era uma igreja que trabalhava. Essas 7 igrejas de Apocalipse. Essa igreja aqui, ó, era de Apocalipse, ela trabalhava, ela tinha obras, ela tinha amor, ela tinha fé, eram numerosas obras dela. Mas eu tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel. Não podemos tolerar, não é nem deixar entrar, é tolerar.
será Jezabel, a profetisa. Pastora, como é que eu vou detectar Jezabel? Você vai receber outra apostila agora. Deus me revelou esse final de semana. Posso contar? Posso contar? Posso contar? Posso contar? Diga, conta ou não conta? Diga, conta ou não conta? Deus falou que essa igreja vai ensinar muitas igrejas por aí. Você vai ser professor em muitas igrejas por aí. Deus vai chamar vocês, porque vocês estão aprendendo coisas do céu, revelação do céu. E eu entendi porque só Santa Catarina só tinha nós em Belo Horizonte, Santa Catarina inteiro. Primeiro foi a dança, por um congresso, depois fomos nós, depois fomos os homens, porque nós vamos ensinar a muita gente. E foi tão real isso que eu já recebi. Uma igreja já pediu e a outra disse que a outra também quer esses ensinos aqui. Então, estude bastante que você vai ser chamado para ensinar. Conheça a tuas obras, mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os seus servos a se prostituírem, a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Olha só. Pastora, prostituição é só entre homem e mulher, sexo? Não. Prostituir é tudo aquilo que tira Deus do centro. Lá em Apocalipse diz que a grande prostituta babilônica nos últimos dias vai se revelar. Quem que é a grande prostituta em Apocalipse? Alguém pode me dizer? Qual é que é a grande prostituta que está escrita em Apocalipse? O que se refere? Igreja Católica. O que significa prostituição ali? Trocou Deus verdadeiro para Deus falso. Você pode ser prostituto sem se prostituir com mulher ou com homem nenhum. Você está trocando as coisas de Deus por um monte de coisa. Aleluia, pode entregar. Já entregaram? Vocês são rápidos, hein? Meu Deus. Isso aqui é, na verdade, botaram o meu nome aqui no final, mas esse pastor aqui é pastor Josué, na verdade. É Gisael, o nome dele. É do Carisma, viu? Eu achei muito especial essa apostila. Eu tirei aqui do seminário do Carisma, que eu fiz. Eu tirei algumas coisas para nós, porque eu acho, se você quer entender realmente o que é o espírito de Jezabel e aonde ela atua, ela vai ser detectada no meio de nós, e você vai ter cuidado quando as pessoas se aproximarem. Claro que não para apontar dedo, nunca, mas para ter cautela, amém? Está com ela aí a folha? Tu não tem? Estão fazendo mais? Quantas faltaram? Está fazendo aqui? Já trouxe? Já trouxe. Aqui é tudo rápido. Essa igreja é assim, ó, vapt-vupt. Se fosse por aí, só semana que vem tu recebia. É. Nós somos pobres, mas limpinho. Aleluia. Diz o pastor Marcos Feliciano, eu queria essa pobreza aí, hein? Vamos lá. Faltou mais? Nem pode ficar sem apostila. Aqui, ó, tem mais aqui, ó. Ali, ó. O casal não é pro casal não, é um de cada. Tá faltando gente? Tá faltando apostila? Todos com apostila? Seguimos então? Eu aqui tenho que botar 3 óculos aqui nessa letra. Economizou, né, Luana? É que tá curto meu braço. Estudo sobre o espírito de Jezabel. Tá aí fazendo os verdadeiros servos se desviarem. Presta atenção. Primeiro tu vai bater na cabeça do teu irmão assim, ó. Presta atenção. Abra a cachola. Não é com o microfone, não. Tá? Olha só. Vocês dois aí atrás têm apostila? Faz favor, né? Vocês dois. Ah, bom. Eu estou vendo que a turma de segunda-feira, pastor Djavan, não está aqui de novo, né? Ai, ai. Jesus advertiu a igreja de Tiatira
sobre esse espírito Jezabel. Busca destruir e silenciar os profetas de Deus, porque ao fazer isso ela destrói o testemunho de Jesus, o qual é o espírito de profecia, declarando-se profetiza. Jezabel estava ensinando as mentiras e fazendo os servos de Deus se desviarem. A boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira tesouro, coisas boas. Bom tira do tesouro coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira as coisas más. Outra forma de identificar os verdadeiros servos e líderes é pelo fruto do seu espírito. A Bíblia claramente define qual é o fruto do espírito. O fruto do espírito é amor. Diga, vamos ler junto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vê se tu encontra algum desse tipo de fruto na pessoa que está do teu lado. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Encontrou algum? Ou nenhum? De 1 a 10, o que você achou? Meu filho, pelos frutos que se conhece a árvore, irmão. Tem gente que está escondendo assim da... Está gostando da aula? Amanhã termina. Não termina com a prova. Temos que buscar identificar e conhecer aqueles que trabalham entre nós. Não podemos conhecê-los apenas de forma superficial, mas profundamente. Olha aí, ó, você que trabalha na casa do Senhor. E que crê, o que ouve, o que diz quando oram. Como é sua casa, como tem vivido na sociedade. Pois quando uma casa é dominada pelo espírito de Jezabel, sempre tem um Acabe que fica esperando na cama, deitado, vendo sua mulher agir. Está em 1 Reis 21:4. Não precisa olhar para mim não, é para você ficar bem pensativo. Ou fazer a árvore boa e ao seu fruto bom, dar seu fruto bom. A árvore má é o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O verdadeiro líder e servo é submisso às autoridades que estão sobre eles, sabendo que a autoridade instituída, colocada por Deus e precisa ser obedecida em reverência, ou seja, com temor e tremor, pois é bíblico. Enquanto aqueles que operam sobre o domínio do espírito de Jezabel usurpam a autoridade. Num cenário ideal, o servo que é submisso ao Espírito Santo tem a mesma atitude que Davi manteve enquanto serviu a Saul. De consideração e respeito pela autoridade escolhida por Deus. Mesmo com os erros de Saul, Davi obedecia e não deixava ninguém falar mal de Saul. Até o dia da sua morte, Davi chorou amargamente quando Saul morreu. Não ficou feliz mesmo, sabendo que o trono seria dele. 1 Samuel 26, 7 e 8. Foram, pois, Davi e Abissai à noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra e sua cabeceira. Abner e o povo deitavam ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Davi, Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa, pois, agora escravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não ferirei a segunda vez. Disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Ai. Está vendo aqui onde começa? É forte isso aqui, né? Presta atenção. Quem que estende a sua mão ou sua língua contra uma autoridade fica inocente. O Senhor me guarde que eu estenda a mão contra o seu ungido. É bíblico. Diga ao teu irmão assim, é bíblico. Finalmente, a diferença mais óbvia entre o verdadeiro intercessor e o indivíduo que opera no espírito de Jezabel é a motivação ou força impulsora por trás das suas ações. O verdadeiro servo e trabalhador na casa de Deus é motivado pelo amor em tudo o que faz. Ao escrever seu tratado sobre amor, o apóstolo Paulo ofereceu à igreja de Corinto o seguinte esboço, mediante a qual se pode discernir os verdadeiros e falsos obreiros do evangelho. O amor, vamos comigo, o amor é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se infama, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tem alguém do teu lado assim?
Agora é a forma de atuação. Gente, por favor, preste atenção nessa apostila. Tá? E na outra também. Onde vocês vão ler em casa o quê? 1 Reis o quê? 18 e 1 Reis o quê? Diga para o irmão, lição de casa. Conquistando o altar. Virou a folha? Pregadores, músicos, profetas, intercessores e obreiros. Em seu propósito de controlar o ministério profético da igreja, ele também, esse principado, tenta perverter os jovens, vozes proféticas potenciais, impedido de desenvolver o dom. Busca seduzi-las para uma suposta estrada espiritual, que na verdade é um beco sem saída, de modo que jamais cumpram o chamado de Deus. Servo do altar é o seu alvo principal. Este espírito maligno tira pregadores do altar, principalmente aqueles que ainda não são totalmente convictos no chamado. Com suas artimanhas, esse espírito vai manipulando, oferecendo outros altares, elevando o ego do pregador, como você é bom demais para estar nessa igreja. Lá na outra, você vai ser reconhecido. Lá vão te dar valor, que aqui não tem. E assim muitos são arrancados das igrejas, no qual estão enraizados, para ir a outras, fazendo assim enfraquecer o chamado, levando a pessoas como pregadores, músicos e obreiros, já nem lembrarem que foram chamados por Deus com uma missão, e volta a ser apenas servos infrutíferos, voltando-se para as coisas naturais. Forte, né, gente, isso aqui? Ela começa assim, um cara começou a pregar, esse homem que não está muito convicto, ou cantar, não está muito convicto do seu chamado. Ela começa assim, olha só, tu devia ter mais valor. Por que estão exaltando o outro e não estão te exaltando? Olha, tu estás aí do lado a lado, sai dessa igreja. Tu vai ter oportunidade lá. Porque ela quer tirar você do chamado. Ela quer tirar você do chamado, é isso que ela quer. Principado, potestade. Conhece alguém que fez isso já? Eu conheço. O trabalho desse espírito é desraizar. Olha só. Estava falando com um jardineiro outro dia. Ele estava aqui na oração comigo. De noite, sábado à noite, conosco. Ele disse que é jardineiro. E ele disse que a planta que é arrancada daqui, ela está frutífera, está bonita e tal, ela vai ser plantada aqui. Se cuidar com tanto carinho, se tiver muito cuidado, depois de uns anos, ela vai começar a ser igual estava aqui. Mas se não tiver muito cuidado, ela pode morrer ou ficar franzina e não produzir mais nada. Presta atenção. Forte, né? Ele que falou. Eu achei muito interessante o que ele colocou outro dia. Jardineiro ele. Trabalho desse espírito é desraizar, ou seja, arrancar a árvore plantada dando fruto, levando para outro lugar. Está escrito aqui. Aonde vai acabar tendo raízes superficiais. Geralmente esses pregadores, músicos ou servos nunca mais voltarão para o chamado, a não ser que se arrependam. Acabe se arrependeu. Muitos homens e mulheres... Sabia que Acabe se arrependeu? O marido de Jezabel se arrependeu, tá? Sabia disso? Pode ler lá depois. Acabe se arrependeu. Muitos homens e mulheres estão sendo destruídos em seus chamados por manipulação desse espírito jezabélico de controle. Precisam se arrepender e sair debaixo desse principado. Forte, né, gente? Eu disse que agora era forte mesmo. E está sendo, não está, gente? Eu tinha esquecido dessa apostila. É bom a gente estudar, né? O primeiro movimento, dividir e conquistar. O primeiro movimento de espírito de Jezabel, na maioria das vezes, é assumir o controle por meio de remoção da autoridade profética. Se ele conseguir se estabelecer entre o povo, os pastores e os líderes proféticos, então começa a subverter a profecia. Uma das armas que emprega é desacreditar a autoridade profética por meio de argumentação, opiniões contrárias e fatos distorcidos. Ironicamente, a pessoa que opera sobre o espírito de Jezabel terá revelações que parecerão espirituais, mesmo para os mais experientes. Há desse espírito dentro das igrejas, porém, se a igreja se levantar para orar e se santificar, esses espíritos são obrigados a sair. Diga graças a Deus. E se a pessoa que são usadas por ele não se arrepender, sai da igreja.
Observe que sempre leva alguns que já estão trabalhando, pois o intuito desse espírito é derrubar, dividir igreja, pastores, líderes que se levantam em oração, servo que não se compromete com oração e santidade da igreja, se tornam presa fácil desse espírito. Por isso que a luta, para mim, que eu estou brigando mesmo, é com a oração. Eu estava aqui com os obreiros sábado à noite, e os levitas. Sinceramente, viu? Levitas, a maioria nos atos não ficou sim alguns. Louvo a Deus por isso, pela tua vida. Mas alguns não ficaram. Obreiros, alguns não ficaram. A gente só tem em duas semanas que você trabalha. Geralmente, uma semana sim, uma semana não. Não fica na oração que a pastora intitula. Não gosta de orar. A dança também, fica Cris, sempre é Cris. E a Daniela. Dança mirim tem que orar também, dança infantil, dança adolescente, tem que orar, gente. Você viu que ela atua, você viu o que aconteceu aqui só no louvor? Não é brincadeira não, gente. Nós queremos ir para o céu. Quem quer ir para o céu aí? Tem que orar. A Rosane está me dizendo que ontem teve uma batalha em casa, orou, foi tão bom. Tudo bem, um casal que ora em casa, que se determina. Mas tem gente que nem pega a Bíblia para ler em casa. Nem pega a Bíblia para ler. Não ora em casa, não ora na igreja. Quer vencer o diabo como, querida? Pergunta para o teu irmão, tu quer vencer como, diabo? Deus é bom? Conquistar por meio de união, conquistar por meio da união com pessoas que exercem função na igreja. Olha só. Para seduzir, depois conquistar o líder profético e pastores, pessoas de influência. Ela não é boba não. O espírito de Jezabel busca conquistar sua simpatia. O indivíduo tentará se unir a este na esfera espiritual dizendo, sou parecido com você, parece que sei que você está pensando ou sentindo. Nossos espíritos estão interligados. Você pensa que é brincadeira? Eu já conheci pessoas assim, que tentaram se aproximar de mim e do pastor assim. Dessa forma. O pastor, ele teve uma revelação um dia, numa pessoa que se aproximou dele assim. Dessa forma. Nós também temos uma revelação de um casal, que nós levamos ao batismo, e esse casal era espírito de Jezabel. Para destruir as igrejas, os profetas. Queria se reunir com os líderes da igreja, queria fazer mutim, convidou uma pessoa para abrir outra igreja. Esse casal estava dentro da nossa igreja. Hoje eles estão fora daqui, moram até fora da cidade. Mas ela era Jezabel puro mesmo. Está longe daqui. Tentou me matar, fez emboscada para me matar. No entanto, essas palavras se tornam uma armadilha que prende a mente, a vontade e as emoções do profeta. Pessoas presas com esse espírito jezabélico não gostam de unir-se à liderança. Gostam de ser independente. Tem ministério que não cresce dentro da igreja porque há influência desses demônios. Pois o líder só terá grande êxito se dentro do que faz gerar líderes melhores do que ele. Pastor Josué Gonçalves. É uma fala dele no livro dele. Há grande parte de ministérios atrofiados, porque na frente, eu vou ler isso aqui do José Gonçalves de novo, aqui de cima. Tem ministério que não cresce dentro da igreja, porque há influência desses demônios. Pois o líder só terá grande êxito se dentro do que ele faz, gerar líderes melhores do que ele. Pastor Josué Gonçalves fala em seu livro. Presta atenção. Há grande parte de ministérios atrofiados porque na frente existem líderes que não deixam seus liderados crescerem. Querem fazer tudo sozinhos e matam o chamado da pessoa, alegando uma santidade extrema no qual os liderados não podem alcançar. Você como líder precisa desenvolver pessoas abaixo, melhores que você, ao ponto de não precisarem mais de você e voarem sozinhos. Jezabel mata profetas, manipulando tudo, querendo ser o centro. Jezabel disse, Acabe, fica aí na cama que eu vou. Se o ministério está atrofiado, a influência desse espírito, vamos orar, igreja. Amém, gente? Forte, né? Eu quero... Quem é pai e mãe aqui? Você não quer que o seu filho seja melhor que você?
Verdade ou não é? Até vou contar um testemunho nesse lado. Meu filho hoje. Meu filho Luiz Henrique, ele foi chamado para a escola do exército. Não é para o exército, é para a escola. Ele começou a estudar tem 2, 3 meses fortemente. E lá também tinha teste físico. E ele começou a correr todos os dias, a malhar todos os dias, a fazer tudo que humanamente era possível. E ele ia entrar na escola de 1 ano dentro do exército para seguir carreira a nível de faculdade. Ele só tem 1 ano de faculdade e acabou de fazer 18 anos. E eu orei assim para o Senhor, assim mesmo: Deus, eu queria te pedir o seguinte, coloca o meu filho lá dentro, Senhor. Porque eu quero que ele seja disciplinado, porque em casa ele não é. E ele tinha 120 para 20 vagas. Ele foi sendo selecionado, até chegar a 40. A última prova foi semana passada, e hoje de manhã ele recebeu, foram lá ver, e ele foi chamado. Agora ele é não sei o que lá, Lorenzi, não é mais Luiz Henrique. E aí ele ficou o dia inteiro no exército hoje já, está quase morto. Ele falou, se tudo der certo, na quarta-feira ele recebe as fardas. Se ele não morrer antes. Que ele é bem dramático. Está tudo quebrado, desde as 7 da manhã no exercício. Então eu quero dizer o seguinte, que eu quero que meus filhos sejam melhor que eu. Você como líder, tem que desejar as pessoas abaixo sendo melhor que você. Você tem que duplicar em pessoas melhores que você e não pode ter inveja. Outra coisa, se você continuar fazendo, eles nunca vão fazer. Eu estou doida que o pastor já me mande embora daqui. É hoje, pastor? É sério, teus filhos têm que voar. Teus liderados têm que voar. Teu ministério tem que voar. Amém, gente? Esse negócio, se a mãe fizer tudo, o filho nunca vai crescer. O meu filho deixa a roupa no chão do banheiro. Nunca junta. Eu deixo a semana inteira, ele pisa por cima e eu não junto. Agora não tenho mais empregado, então, coitado, né? Outro dia não tinha mais cueca para botar. Glória a Deus. Vai pelado, porque eu não junto. Não junto. Tem 18 anos, eu não junto. Deixa o teu filho crescer, deixa os teus liderados crescer. Amém, gente? Se eu não deixasse você crescer, essa igreja não estava desse tamanho. Eu tenho que empurrar de vez em quando, né? Mas funciona. É hoje. Onde que eu estou? Vínculos que prendem casamento com Jezabel. Presta atenção, os casamentos casados com Jezabel. De repente tu está dormindo com uma jezabélica, ou um Jezabel, e você não sabe. Domina, aqui ó, casamentos com Jezabel. Um dos cônjuges domina em alta voz, ou mesmo em silêncio. Tem pessoas dominadas na mente por esses espíritos que mesmo sem falar muito, mata o chamado dos seus cônjuges. Não precisa falar muito não, tem gente que uma palavra acabou, mata o seu, né? É verdade ou não é? Não é só quem fala demais que mata os outros, não. Em geral, podemos descobrir como pessoas calmas, que mal se ouve a voz, pode criar um relacionamento de ligação de alma com pessoas que têm o mesmo espírito de Jezabel. Tudo começa na esfera da alma, presta atenção. Homens e mulheres descobrem uma necessidade emocional da outra, manipulando sutilmente com aparência piedosa, e muitos caem nessa armadilha. Ai, olha bem, sabe, hoje tu não vai não tocar não, tu tá escalado, mas não vai não, fica comigo família, projeto número 1 de Deus. Ai bem, tá certo bem, vou ficar contigo. Bem, eu não vou lá, estou cansada. Fica comigo. Gaúcho quer ficar dormindo, que fique, hein? Eu vou adorar a Deus. Quer roncar, que ronque, hein? Eu, hein?
manipulando sutilmente com aparência piedosa, né? Nessa armadilha, pois Satanás é astuto e melindroso. Cuidado, tem pessoas no meio da igreja que trabalham no silêncio, falam pouco, mas quando falam tem veneno mortífero. Pelos frutos se conhece a árvore. Ai, é tão calmo, aquele homem é um doce. Abriu a boca, matou um monte de gente. Nem precisa levantar a mão que tu conhece alguém assim por aí, né? Ou aqui na igreja ou na rua. Demônio de melindre. Também não significa que toda calma, todo calmo tem demônio. Mas você conhece pelo fruto. Amém, gente? Se a pessoa é frutífera, se a pessoa dá frutos para Deus, tem boas obras, ama o Senhor, está nas orações, busca o Senhor, aí tudo bem, querido. Por isso que nós temos que ter o dom. Tem gente que não pede esse dom. Olha, eu peço tremendamente todo dia. Olha, quer saber o dom que a pastora pede com frequência? Discernimento dos espíritos, para não ser enganado. É um dom, sabia disso? Quem sabe que é um dom? Quem já tem orado e pedido esse dom? Quem não orou está cego. Espiritualmente. Eu oro. Deus me mostra certinho assim. Não porque eu sou inteligente não, gente. Eu estou com falha de memória, está funcionando só uma parte do meu cérebro. Mas como eu tenho a mente de Cristo, eu trabalho, né? Entendeu, gente? Discernimento de espírito, para não ser enganado. Amém? Você está aí? Onde que eu estou, gente? A Bíblia diz que somos tentados pelo pecado quando impelidos pelos nossos próprios desejos. E quando permitimos que sejamos atraídos. Tiago 1:14. Quem está entendendo até aqui? Tá, eu não recebi amém. Quem está entendendo? Amém. Quem está com dúvida, quer fazer alguma pergunta? Se eu não souber, depois eu respondo. Eu vou para os, os universitários. Tudo certo até agora? Vou fazer uma pergunta. Posso fazer? Posso fazer? Alguém já detectou um espírito jezabélico aí na família? Por aí, do ladinho, atrás ou na frente? Coragem essa pergunta, né? Não diz não fala nada, hein, gente? Só ora, senão tu vai apanhar. Na tua casa. Ô, Michele, traz café aqui que eu preciso de cafeína. Já que a gente não usa nicotina, a gente toma cafeína, né? O crente é assim, né? Ele sempre faz uma transferência de coisa. Vamos lá. Controlando a autoridade pastoral. Ih, meu Deus, acho que não devia eu falar aqui não, botar outra gente, outra pessoa. A esfera profética não é o único alvo do espírito de Jezabel. Ao visar o pastor e a liderança da igreja local, ele procurará os pontos mais fracos, a fim de se infiltrar e conquistar a simpatia de todos. Usando as formas mais sutis para um pastor, será inacreditável que uma pessoa espiritualmente madura não tenha a motivação mais elevada. O pastor precisa discernir e ter autoridade de combater com esses espíritos. Muitas vezes até de uma pessoa que ele mesmo tenha colocado, que ao observar alguns vestígios de infiltração desse espírito, precisa tomar providência em Deus. Por isso, pastores e líderes e obreiros, diga assim, precisamos orar junto. Pergunta para o teu irmão, tu entendeu? A unção atrai a dança da sedução. O espírito demoníaco que inspirou Herodias ao ordenar o assassinato de João Batista, Mateus 14, do 6 ao 11, era o espírito de Jezabel. O espírito de Elias que repousava sobre João Batista, mais uma vez o ameaçava e desafiava. Herodes, que tinha o espírito de Acabe, era incapaz de dizer não às exigências da amante. Ao satisfazer suas exigências, ele recebia o que queria, favores sexuais. Ela também recebeu o que queria, a morte do profeta, que ameaçava a sua ascensão e as posições mais elevadas do poder de autoridade. Ela matou Nabote
e ela matou João Batista. Amém, gente? Ela mata os profetas. Ela seduz. Depois você lê em casa a história aqui de João Batista, aqui, quando ele foi, cortaram a cabeça dele, foi oferecido numa bandeja. Essa ação foi jezabélica, tá? Bajulação. A bajulação é o instrumento primário usado pelo espírito de Jezabel. É a ferramenta usada para abrir a porta de acesso às posições de liderança. Embora o elogio sincero que edifica a vida dos outros seja algo bom dentro do corpo de Cristo, a bajulação é diferente em sua motivação. Olha a diferença. Gente, pelo amor de Deus, você pode pegar e dizer assim: ô Marli, olha, Deus te usou tremendamente naquela pregação, viu? Que Deus continue te usando, Marli. É diferente dizer: bah, Marli, hein? Tu é o... Meu Deus, hein, guria? Tu vai longe, hein? Que palavra! Diferente. Motivação de bajulação. Todo mundo precisa ser motivado, encorajado. Menos bajulado. Sabia, gente? É só para adquirir favores. Uma pessoa tem que ter um forte dom profético. Uma pessoa que tem um forte dom profético possui automaticamente o mesmo nível de caráter moral. Olha só que diferença. A pessoa que ela está com um grande nível profético ou um grande nível de dons, né? Uma pessoa que está realmente alavancando o seu ministério, ela tem que estar com o mesmo nível moral. Eu não posso estar aqui pregando, liderando uma igreja desse tamanho e lá fora eu ser mal falada, porque não pago minhas contas, porque falo mal dos outros, porque não me dou com meu pai, não me dou com a minha mãe, não falo com as minhas irmãs. O nível espiritual elevado, nível moral elevado. Pastor gaúcho não precisa nem ir nas lojas. Todo mundo vende para ele. Ele só diz assim: diga que é para a igreja Senge, pastor gaúcho. Verdade ou não é, pastor Gadiavan? Verdade ou não é? Nível moral elevado. Diga assim para o teu irmão, tu entendeu? Tem gente que quer nível espiritual elevado e o nível moral rebaixado. Diga para o teu irmão, arruma a tua casa. Ixi, está apanhando? Quem está apanhando aí? Diga assim, dá-lhe Jesus. Jogando uns contra os outros. É outra ação estratégica. Associação estratégica. O espírito de Jezabel, estrategicamente, se associa com os outros membros do corpo, que se movem na esfera espiritual. Geralmente faz isso com o propósito de enganá-los. Ele reconhece que as pessoas espirituais são olhadas com admiração. Aquilo que eu disse lá no início. Eu disse, não, ela disse aqui, ó, a Priscila falou. Vamos supor, o espírito de Jezabel é assim, o Cleitinho começou a cantar bem, aquilo que eu falei lá no início, cantar bem. Cleitinho, pastor Djavan não te considera. Pastor Djavan te faz de você perdão da palavra, um pau mandado. Pastor, olha só, não, encosta no Cleitinho e começa, ó, até tirar o Cleitinho da igreja. Vocês estão entendendo, gente? Eu disse que essa igreja não será mais a mesma depois desse curso. Presta atenção quem tu está botando na tua mesa. Se é o Espírito de Deus ou o Espírito de Jezabel. Bonito teu óculos? Presta atenção. Só para nós ficar igual, parecida. Onde que eu estou? Onde que eu estou, gente? Ah, só para você, se você estava ligado. Atos 16:16. Fingindo ser uma intercessora, presta atenção aí, Paulinho. Ela tentava conseguir uma base espiritual na cidade, discernindo seus motivos. Aquela adivinha. Paulo acabou libertando a jovem de espírito de adivinhação, por meio da associação estratégica. O plano demoníaco era conseguir uma base mais sólida de influência na região. Ela queria manipular e bajular Paulo
olha, essa mulher é de Deus, porque ela chegou uma hora que ela disse, sim, esse aí é servo de Deus Altíssimo. Se Paulo não tivesse discernimento naquela hora, ela ia puxar aquela mulher adivinha como profeta para o lado dele. Que interessante, né? Por isso, cabra. Diga assim, ó. Pede esse dom de discernimento dos espíritos. Pede. Mas também Deus vai te dar quando tu não tiver mais espíritos malignos atuando, né? Senão tu vai confundir tudo. Desmantelando um muro de oração e de união. Um dos objetivos do espírito de Jezabel é se infiltrar em vários grupos de intercessão, principalmente. Mas também está em outros grupos. Lembra do casal que eu falei, que veio para a igreja uns anos atrás? Ela tentou se infiltrar no Ministério Kids. Ela tentou se infiltrar no louvor com o pastor Djavan, embarcou dentro do ônibus, saiu com eles. Eles tinham um ônibus, esse casal. Tentou entrar em vários ministérios. Um dia nós estávamos na minha casa, orando, eu e o pastor Gaúcho, pela igreja, e a gente já tinha discernido espíritos de Jezabel naquele casal. A gente começou a orar forte, e nós viemos até a casa da Cris e do Diego, e chegou ali também, né? Nós viemos, não sei nem porquê, não lembro mais, Cris. Aí vocês ligaram para nós. Viu? Nós orando lá, eles sentiram uma opressão, ela tinha procurado eles, ligaram para nós, na mesma hora que nós estávamos orando lá, o pastor Gaúcho teve a revelação, viu todos os demônios que estavam atuando neles, nós viemos ali e oramos até de madrugada. Foi terrível. Gente, só Deus para vencer o que entrou na igreja naquele ano. Só Deus mesmo. Porque, olha, foi terrível. Essa igreja está de pé, gente. Está de pé por causa que a gente realmente busca em Deus. Porque se fosse por nós, nós já tínhamos sido fulminados. Onde que eu estou? O indivíduo ali, eu estou? O indivíduo dominado por esse espírito tentará controlar o conteúdo e a direção da oração e da direção dada pelos líderes. Depois que o indivíduo assume a direção, é só uma questão de tempo até que se torne o líder do grupo. E assim, na posição de liderança, não se une à visão profética da igreja, mas tem sempre algo para discordar de pastores e de outros líderes. Esse demônio sabe que se não unir, se não unir, ele consegue os seus adeptos. Desunião é do diabo, tá? Falsos sonhos e visões. O pastor Djavan outro dia falou, eu não sei como é que as pessoas têm tanto sonho, tanta visão. Deus falou ontem, Deus já desfala hoje. Deus me disse isso, agora Deus já me disse isso. Acho que Deus não tem nada a fazer. Quando te falar suavemente, não fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Depois você lê lá Provérbios 25. A Escritura oferece uma excelente perspectiva da visão de Deus sobre essa questão. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um no seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam as suas mentiras, leviandades, fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a esse povo, diz o Senhor. Eu encontrei uma pessoa na rua outro dia, e por fala, e por verdade eu falo isso, essa pessoa voltou às velhas práticas, está se prostituindo. E essa pessoa, eu perguntei onde que ela estava, que igreja estava, ela dizia para mim assim, ó. Não, eu estou lá na igreja do fulano tal. Ai, que bom, porque eu sei que ela está traindo marido com 400, entendeu? Mas eu disse, ai, que bom, fiquei feliz, né? Porque ela está lá e Deus vai falar com ela. Já estou até cantando lá. Eu estou cantando, é eu que faço louvor lá. Adoradora de Baal.
Bem, gente? Adorador a Baal. Um dia, muito tempo atrás, não sei se o pastor lembra, o pastor Javan, lá na igreja do Moinho, ele e mais os grupos de louvor, e nós estávamos orando lá atrás. E uma pessoa me enfrentou lá atrás. Não sei o que a gente falou, essa pessoa me enfrentou. Essa pessoa tocava um instrumento. E eu disse para essa pessoa, tu não vai subir. E de repente eu fui para o banheiro, sei lá, pouca demora eu vi a pessoa tocando junto com o Djavan. Só que o culto começou, a igreja cheia, nada eu pude fazer. Quando ele desceu, eu disse para essa pessoa, eu só quero te dizer que nessa noite, você adorou a Satanás. Falei para ele. E tiramos ele. Porque lá atrás ele me confrontou. Falou um monte. Essa pessoa não está aqui hoje, e ela nunca se firmou. E ela está adorando a Satanás na outra igreja. É um adorador, toca tudo. Está aqui no Morro da Fumaça. Está no altar de Morro da Fumaça. Tem adorador a Baal no altar. Pelos frutos se conhece? Tá forte, né, gente? Tá forte? Carregando falsas cargas. Esses indivíduos carregam falsas cargas do Senhor, desejando parecer espirituais. Pode até acreditar que estão falando palavras provenientes de Deus, incapazes de reconhecer o engano sobre o qual estão operando. Uma vez que essa pessoa consegue acesso ao pastor, não é raro começar a bombardeá-lo com uma torrente de revelações que supostamente recebeu do Senhor. Cada situação será sutilmente manipulada a fim de lançar uma luz favorável sobre um indivíduo com o espírito de Jezabel, colocando numa posição de proveniência maior do que o próprio Deus. À medida que as raízes desse espírito vão se aprofundando cada vez mais no interior do indivíduo, os frutos da justiça e da redenção finalmente desaparecem. Jezabel jogou Elias numa caverna. Não subestime seus ardis. Aquilo que eu falei lá atrás. Se ela conseguiu jogar Elias numa depressão, numa caverna, tu imagine aquela pessoa que não ora. Aquela pessoa que não vem para os cultos. Aquela pessoa que não vem culto de ceia. Aquela pessoa que falta o memorial do Senhor, que é o culto de ceia. Que é renovar a aliança com Deus. Aquela pessoa que não ora, que não vem numa vigília. Aquela pessoa que em casa não tem uma vida santa. Que vê televisão, que vê Globo. Tu imagina o que ela pode fazer, gente. Querido, mas se ela fizesse tudo isso e ainda nós conseguíssemos ir para o céu, o problema é que eu preguei sábado, né, gente? Tem muita gente que vai lembrar do céu só quando estiver no inferno. Diga assim para o teu irmão, ou tu é crente a Deus, ou tu é crente para o diabo. Olha para trás e diz, ou tu é crente a Deus. Tem coragem, gente? Diz, ou tu é crente a Deus, ou tu é crente para o diabo. Para alguém tu crê. E alguém tu serve. Porque aquele que tu serve, tu é escravo dele. Nós não somos mais dono da nossa vida. Cristo vive em mim, é Ele que domina, amém? Criando dependência espiritual em outros, parecendo mais espiritual, falsa humildade. A integridade dos retos os guia, mas os pérfidos, a sua mesma falsidade o destrói. Chantagem emocional. Ao se afastar ou ameaçar fazer isso, o espírito de Jezabel em geral busca desacreditar o pastor e afirmar que ele não é mais tão espiritual assim quanto costumava ser. Seja sincero. Você não já ouviu isso na tua casa? Hein? Não se preocupa se o pastor não for tão espiritual, Deus tira. A obra não cresce. Saul não era tão espiritual. Saul já tinha deixado de seguir o Senhor. E Davi não deixou de honrar Saul. Ninguém conseguiu tirar o trono de Davi por causa de Saul.
Será que na tua mesa não tem sentado pessoas que falam isso? E você tem que meio que bagunçado o teu coração? Essa semana eu soube de um casal que se separou. Ela já está querendo ir para as baladas e tudo. E há um ano e pouco atrás, esse casal saiu da igreja. Quando sai da igreja e vai para outra igreja, glória a Deus. Eles foram para umas 10 igrejas, não deu certo. E um dia ele me disse aqui. Ele falou assim, não foi aqui, ele falou na casa dele. Na casa dele um dia. Ele assim, olha, quando eu entrei na igreja, o pastor de Javão era uma coisa, agora, meu Deus, nem o louvor dele mais. Eu virei para ele e disse assim para ele, eu sou muito sincera, hoje começou a tua destruição, se tu não se arrepender. Pergunta, família destruída, ele voltou para as drogas, se separou, não faz nem um ano. Estava aqui, trabalhador da casa. É muito sério. É muito sério. Isso é muito sério. Talvez a gente está preso, talvez você está preso, só por causa disso, ó, compactuando com a mesa de Jezabel. Quando costumar, o espírito também pode alegar que se preocupa apenas com o bem-estar da congregação. Mentiroso. Quem se preocupa com o bem-estar da congregação se une na oração. Vou voltar a falar. Quem se preocupa com o bem-estar da congregação se une na oração, não na mesa para falar mal. Verdade, Zequinha? O Zequinha é um exemplo. O Zequinha se converteu, o primeiro membro da Senge. Primeiro membro da Senge. Fica de pé, Zequinha, tem gente que não te conhece. Aplaude o Senhor. Pode sentar, Zequinha. O Zequinha andou um pouco afastado da igreja, não por nada. Ficou doente, foi trabalhar em Lauro Miller. E Jezabel chegou na casa dele várias vezes para tirar ele da igreja. E para falar mal de mim. Várias vezes. Ele falou, eu não só conheço os pastores de ouvir falar, eu conheço de com eles andar. Eu morei na casa deles. Eu sei de onde essa igreja saiu, eu sei o quanto eles fizeram pela minha casa e como eles são. A pessoa nunca mais foi atrás dele, porque só abre a porta quem é fofoqueiro. Ele morou comigo, ele estava na rua uma vez, não estava, Zequinha? Uma situação difícil com a mãe dele. Eu peguei ele na estrada e botei dentro da minha casa quase 2 anos. 1 ano e pouco. Ele sabe quem somos. Ele sabe como é que a igreja começou. Eu não estou aqui querendo que você me bajule, nem bajule liderança, nada. Mas, gente, pelo amor de Deus, cuidado. Você pode estar matando o teu ministério, pode estar matando o seu chamado, sabe? A tua casa pode morrer. Não aceite ninguém falar mal de ninguém. Porque nós somos pacificadores. A língua é o menor membro do corpo, mas ela incendeia um bosque inteiro. Cuidado, gente. Hoje, de noite aqui, nós vamos nos arrepender. Amém, gente? Nós vamos pedir perdão um para os outros, não tenha vergonha. Lá no dia que a gente foi ministrar essa matéria, gente do céu, essa matéria lá levou 8 horas para ministrar. Era tanta gente chorando, era tanta gente gritando, porque assim, ó, existia isso dentro da casa das pessoas. Eu não disse que até um pastor se manifestava na sua mente? Hoje teve manifestações aqui, mas não foi no físico, foi na mente. Jezabel, ele começa pela mente. Deus mostrava certinho onde que as mentes aqui estavam atrofiadas essa noite. Meu chamado precisa fluir, gente. Teu chamado precisa fluir. Diga assim, nós somos um time. Nós somamos. Reuniões privativas de oração. Buscando outros a quem ensinar. Distorcendo passagem bíblica. Reformulando doutrinas. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimulamente heresias destruidoras. 2 Pedro 2:1. Não somente ensina, mas ainda seduz
os meus servos. Vida familiar desordenada. A Bíblia diz que antes de exercermos qualquer tipo de liderança, faz-se necessário que a nossa família esteja em ordem, nossos filhos em sujeição à disciplina e que tenhamos comunhão com o nosso cônjuge. Casais, agora eu vou falar de casais. Como que eu posso vir pregar se eu estou de mal com meu marido? Como? Como é que eu posso vir ministrar? Como é que eu posso vir trabalhar de obreiro, de ministério de casais? Se eu não sou uma mulher submissa ao meu esposo, que organiza a minha casa, que limpa a minha casa. Queridos, eu estou sem empregada, eu quero dizer para vocês. Sem empregada naquela casa. Não tem uma roupa para passar, não tem uma roupa para lavar. O meu marido está ali cheirosinho, limpinho. Não tem louça para lavar, não tem geladeira suja, não tem nada. Porque é meu dever. Tem mulher que joga tudo para o marido, tem marido que joga tudo para a mulher. Casa desordenada. Eu só deixo as coisas do Ike lá no chão, sabe por quê? Porque eu acho o cúmulo eu juntar. Ele tem que aprender. Pergunta para minha filha se a minha casa está desorganizada. E quando ela pode, ela ajuda, mas ela tem a vida muito intensa. Casa desorganizada, ministério desorganizado. Bagunça total. Também não empurra para o marido o que é para você fazer. E não empurra para a mulher, ele pode te ajudar. E também não empurra para a mulher o que é para você fazer, homem. Porque ela é ajudadora, ela não é supridora do lar. Dá-lhe pau, pastor. A casa pode ser humilde, velhinha. Eu tenho entrado em casa muito humilde, suja, bagunçada, mas tenho entrado em casa humilde, organizada. Mas tenho entrado em casa bonita também, que não dá para tomar uma xícara de café. Mulher, tu pode trabalhar fora, mas o dever de organizar a tua casa é tu. O marido pode ajudar. Não sei porquê, mas estou falando isso. Aí vem para a igreja, bota o uniforme, Jezabel, manipuladora. Eu estava em Belo Horizonte, uma mulher me disse assim, ai, sabe o que eu fiz antes de viajar? Eu detectei que eu sou uma Jezabel. Eu disse, glória a Deus, você pode se livrar hoje. Mas daqui não, tá, gente? É de lá, Belo Horizonte, ainda bem, né? Essas 7 que foram comigo não falaram nada. Se falaram, falaram para Deus. Pastora, sabe? Pastora não. Ela me chamou de pastora porque eu disse que era pastora. Infelizmente, que eu não quero. Não é vassoura, pastora, minha cabeça está cheia. Ninguém conhece eu pelo nome, né? Aí, ela disse assim, sabe por quê? Ela desabafou para mim. Lá na hora das comunhão, lá do café e tal. Porque, sabe? Uma coisa, eu manipulo meu marido, assim. Como ele gosta muito de sexo. Quando eu quero uma coisa, eu faço direitinho. Quando eu não quero, eu ganhei essa calça aqui, ó. Porque, né, eu vim pra cá, né, e fiz com ele. Mas tem mulher que não manipula só no sexo. Quando quer alguma coisa, quer comprar alguma coisa, manipula. Às vezes o marido dá uma direção para casa, assim, ó, é por aqui, viu? A palavra está dizendo assim. A mulher, não, porque tem. Está fechando a porta da bênção na tua casa, tá? Está fechando a porta da bênção na tua casa, tá? Porquanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, não poderá cuidar da igreja de Deus. Como eu disse, gente, é difícil. Por isso que o Luiz Henrique passou lá no exército. Que é difícil disciplinar ele em casa, hein? É difícil, guri. Não é rebelde nada, não chama nada. Mas não faz nada dentro de casa, só suja e só bagunça. Só. Para fritar um bife, ele estraga a cozinha inteira.
e não limpa. Aí eu liguei para ele, agora de tarde, eu dei parabéns porque ele venceu no exército. Tu dá parabéns, eu estou morta, eu comi em 1 minuto, lavei a louça em 1 minuto, eu estou mal. Botar farda em 1 minuto, se não botar tem que fazer 30 abdominal, eu estou mal. Ai, eu bati palma, dei glória a Deus, vai voltar de lá disciplinado. Jackson sabe disso, né? Ele vai para a escola, Jackson ainda. Glória a Deus, se não disciplina em casa, Deus vai dar um jeito de disciplinar, glória a Deus. Estou muito feliz, vou comemorar. Porque ele é tão grande, eu não posso bater mais nele. A Maria adorou também, né, Maria? Vai ter um homem de verdade. O Senhor revela seus segredos aos servos e profetas. O Senhor revela, eu estou aqui, né? Conclusão. O Senhor revela seus segredos aos seus servos e profetas. Amós 3,7. Presta atenção. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e seus profetas. Preste atenção, você que cuida de ministério. Tem que estar em concordância com o pastor. Não adianta a Marli chegar aqui, isso que é 13 de maio. Tudo em 13 de maio que ela vai fazer. Se ela vai botar uma cortina, ela fala comigo. Nem precisaria. Porque eu dei carta branca para Marli e o Cleitinho em 13 de maio. Mas não adianta, ela chega aqui e diz, o que você acha, pastora? O que você acha, pastora? Eu sei que muitos aqui fazem isso, eu estou usando o nome Marli, entendeu, gente? Não adianta dizer que Deus revelou para você e não revelou para mim, ou não há concordância no espírito. Você está trabalhando contra. E se o pastor dizer assim, olha, não, acho bom tu não fazer isso. Obedeça, se o pastor estiver errado, o problema é dele. Aí você traz peso para o teu coração. Se a Rosana e o Denor dão uma direção para o Ministério de Casais, aí vem, perdão, vou usar o Arnaldo. Arnaldo assim, mas eu não concordo. Deus me falou assim. Está em desobediência. Obedece aqui que não está errado. Você entende, gente? Claro que o Arnaldo nunca fez isso. Eu estou só colocando uma... Porque às vezes as pessoas querem trabalhar com o espírito contrário e traz peso, choro, desânimo, abatimento, e não sabe por quê. Estão trabalhando com força contrária. Quem está me entendendo? Ele vai revelar os profetas. Ele vai revelar a liderança. Se a liderança não concordou ainda, vai orar. Que se for o mesmo espírito, ele vai concordar. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? A liderança da igreja, chamada também nas cartas de João, escreveu em Apocalipse como anjo da igreja. Toda visão abaixo da liderança de uma igreja tem que haver testificação com os pastores e líderes, em eminência. Tudo que for fora da visão será divisão. 2 visões. Diga assim, tudo que for fora da visão é divisão. 2 visões. É demoníaca. Pois o espírito de Jezabel trama muito bem isso nos corações, insinuando que se você obedecendo a Deus, basta. Você não conhece gente assim? Aí tem um não bem grande aqui. Não! Deus deixou os anjos da igreja, pastores fiéis, que ainda não se deixaram contaminar pela manipulação jezabélica. Se não houver concordância, ore forte, porque ali pode ter infiltração jezabélica, e a casa que tem esse espírito não prospera em nada, pois ele rouba a vinha e mata profeta, e suas famílias ficam sem descendente e morre. Lembra-se, Jezabel adorava entrar na sala da adoração a Baal. Eu vou repetir aqui, Não, ele deixou os anjos da igreja, pastores fiéis, que ainda não se deixaram contaminar pela manipulação jezabélica. Se não houver concordância, ore forte, porque ali pode ter infiltração jezabélica. E a casa que tem esse espírito não prospera em nada, pois ela rouba a vinha, mata os profetas, e sua família fica sem descendente e morre. Lembre-se, Jezabel adorava entrar na sala da adoração de Baal. Baixa a sua cabeça, deixa as coisas do lado e começa a orar. Pergunta para Deus, dentro disso tudo que foi falado aqui, se você detectou na tua vida
ou na tua família, no teu filho, se você detectou algum espírito jezabélico, você vai ler essa apostila, você vai orar de novo.